De Isso, quem? isso. Isso é da minha irmã. Eu tive um problema com o meu computador ontem à noite, Certo. então eu tive que Entendo, improvisar. entendo perfeitamente. Mas eu gostaria de convidar que você comece de alguma maneira. O seu tema, a sua proposta é muito interessante, com certeza vai dar muito pano para manga para nós também, tá certo? Fique à Certo. vontade, fica a palavra. Obrigada, professor. Bom, é uma honra dividir a mesa com você. Eu quero cumprimentá-la, então, e cumprimentar o Tiago também, todos os ouvintes, agradecer pelo convite, agradecer ao Tiago, que foi sempre muito gentil comigo. Inclusive, achou meu perfil no Face, e o meu perfil no Face é um verdadeiro picolé de chuchu, que não tem graça, não tem informação nenhuma, ele me achou. Bom, esse eixo, né, que nós somos convidados a falar sobre, né, a representação no mal do teatro, é um eixo, obviamente, bastante abrangente. E eu vou acabar fazendo um recorte, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o lado que vai trabalhar um pouquinho com a questão do melodrama e do vilão, né? Que é onde eu desenvolvi os meus estudos dentro da área acadêmica. Mas essa minha sardinha aí, isso eu quero dividir com vocês, ela não diz respeito só a essa minha vida acadêmica, não. Ela diz respeito à minha vida pessoal também. Então, remete lá àquela menina lá do interior, que há muito tempo atrás, de noite, sentava com toda a família, em frente à TV, todo mundo reunido para assistir novela. E todo mundo super ligado na novela, torcendo para o mocinho, para a mocinha, se indignando com o vilão. E o interessante era, e naquela época eu já tinha um pouquinho de noção disso, era que quanto mais malvado fosse o vilão, quanto mais ele fizesse o mocinho, o herói sofrer, quanto maior fossem as crueldades, as humilhações, mais a gente valorizava aquela vitória do herói. Então, eu já tinha um pouquinho de noção como que essa interação das personagens se estruturava. Mas, enfim, quando eu entrei para a minha vida acadêmica, eu tive acesso a outros tipos de representação, né, da maldade. Então, por exemplo, eu fiquei arrepiada com o filme do Nosferatus. Eu fiquei extremamente agoniada com a espera perversa pelo Godot. Depois, super abalada com os golpes violentos do Eles Eram Muitos Cavalos, do Rufato. Enfim, tive acesso a uma série de obras diversificadas que trabalham com essa temática do mal, né? Tanto dentro do espaço do teatro quanto na literatura. Mas eu vou confessar que se eu tivesse dentro de casa e passasse em frente à TV, e se por acaso houvesse alguma reprise de algum episódio de uma novela, e lá tivesse uma super vilã no auge da sua maldade, eu ia parar e ia assistir nem que fosse um instante daquela cena. E eu ficava, nossa, por quê? Por que disso? Qual que é o fascínio dessa personagem? E, sinceramente, essa é uma questão também extremamente abrangente sobre quais muitos pesquisadores se debruçaram. E não é algo que eu tenha uma resposta pronta. Mas, quando eu comecei meu curso de artes cênicas, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica que trabalhava com melodrama e com os personagens tipo, né, do melodrama, dentre eles o vilão. E eu comecei a entender um pouquinho melhor algumas coisas sobre o mecanismo de como que essa personagem funciona, como que esse tipo, esse estereótipo, né, da maldade se relaciona com o público. Esse foi um projeto de iniciação científica, ele foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria, sob a coordenação da professora Luciana Hartmann, que hoje dá aula da Universidade de Brasília, na UNB. Então, foi bem interessante. A partir daí, o meu projeto de mestrado, doutorado, tudo foi em decorrência, assim, foi uma escadinha. E como eu tenho, né, quero fazer esse recorte, eu me organizei aqui num texto que, se vocês permitirem, eu vou dividir a leitura do texto com vocês, tá ok? Então, se vocês quiserem me dando um sinal de como essa leitura estiver indo, vai devagar, vai mais apressadinho, tá? Vocês vão sendo meu termômetro aí, mas eu vou tentar fazer devagarinho, para a gente meio que lendo e conversando, tá bom? Então, eu começo com uma pequena introdução, né? Vamos pensar o mal no teatro, né?
O mal no teatro pode ser considerado como um tema, né, eminentemente dramático, que abarca a trajetória de vida do homem, né, a trajetória de vida humana. No caso da peça teatral, questões de caráter atemporal que inquietam o pensamento humano são atualizadas no aqui e agora do exercício cênico. Se na vida real o mal muitas vezes é dissimulado, na encenação ele aparece em plena luz, ganha forma, cor, movimento, som. Diferente de uma evocação crua e direta da realidade, a representação tem o poder de potencializar efeitos, tocando o público através de vias sensoriais diversas, elaborando assuntos em uma estrutura preparada para produzir efeitos sobre a sensibilidade humana. Então, nós temos a peça teatral e os elementos que a compõem, pelo menos em 2 viés, não excludentes, que se completam, que é a tessitura do arranjo teatral da dramaturgia, a tessitura do texto, e também a composição espetacular. Uma das maneiras mais recorrentes que a gente tem de representar o mal no teatro é a personificação do mal na personagem. Que durante o espetáculo, então, essa personagem, ela faz o mal ganhar vida, né? O ator traz um rosto, traz movimento, traz cores, traz som. Nós temos a música, né, que é bem presente, inclusive, no melodrama. Trata-se de um recurso que desperta o interesse tanto na tessitura da cena quanto na tessitura do texto. A identificação de um mal absolutamente impessoal não possibilita apontar culpados. O infortúnio intriga quando pode ser imputado a um malfeitor e não apenas um encadeamento de causas naturais, desprovidas de intencionalidade. Na Idade Média, por exemplo, a gente pode pensar nessa personificação do mal em figuras alegóricas como o diabo, né? Nós temos aí que era bastante recorrente a representação do demônio, né? Que seria o senhor do mal, o mal supremo, e ele era apresentado, né, essencialmente por oposição ao senhor do bem, né, a Deus. Essa divergência que está na origem do ser, que dá início à corrupção do homem, ela é fundamental para a concepção do mal, da virtude e do vício dentro da ética de caráter católico, né? Que mais tarde vai ser a ética que vai influenciar a maioria das peças melodramáticas. A representação do mal na figura do diabo, oposto a Deus, então, era comum nas encenações de cunho religioso, de função essencialmente didática, e está aí mais uma semelhança com o melodrama. Porém, e aí eu vou citar as moralidades, a gente tinha o choque entre virtude e vício, mas geralmente concretizadas em figuras alegóricas, né? Então era o demônio contra um anjo, né? O embate da virtude e do vício, que lutavam pela posse da alma, não de um santo, mas de um homem comum. Esse conflito maniqueísta, relacionado ao modelo de virtude e vício, né, dentro de concepções de cunho católico, ele aparece no melodrama. Contudo, ao invés de entidades, figuras mitológicas, como o demônio, que lutam pela posse da alma de um homem, nas peças melodramáticas, bondade e maldade encontram-se personificadas nas personagens, cuja composição concretiza estereótipos de condutas diferentes a cada índole. O vício é próprio do vilão, que, por sua vez, é representado como um indivíduo comum. Essa ideia da personagem como um indivíduo comum, as questões do indivíduo, é algo que ascende, ganha força nos séculos XVIII e XIX, né? Que foram marcados por grandes mudanças sociais, econômicas, culturais, né? E repercutiram na concepção da personagem. Sobre isso, tem uma citação muito interessante no livro A Personagem, da Beth Bright, que eu gostaria de dividir com vocês. Deixa eu achar. Ela diz assim: a partir da segunda metade do século XVIII, a concepção de personagem herdada de Aristóteles e Horácio entrou em declínio. Nesse momento, o sistema de valores da estética clássica começou a declinar, perdendo a sua homogeneidade e a sua rigidez. Também nesse momento, o romance se desenvolveu e se modificou,
coincidindo com a afirmação de um novo público, o público burguês. O surgimento de um novo público, que era um conjunto regular de leitores que consumia obras, apontou para um nivelamento cultural. E esse novo público, ele tinha a sua existência relacionada à ascensão de uma burguesia abastada, cuja situação se refletia num movimento romântico. E nesse ponto eu ainda tenho uma citação do Arnold Hauser, da História Social da Arte e da Literatura, que ele fala o seguinte sobre o movimento romântico, né? Em geral, com sua ênfase nos sentimentos, era um instrumento na luta contra a visão de mundo classicista da aristocracia. Com sua tendência para o normativo e o universalmente válido. A burguesia tornou-se tão próspera e influente que pôde permitir-se uma literatura própria. Tentou impor por sua própria individualidade em oposição às classes superiores e falar sua própria linguagem, que se converteu em linguagem do sentimentalismo, a revolta das emoções contra a frieza do intelecto. Então, nesse processo, tem essa mudança de concepção da personagem, que vai abandonar o modelo clássico, que era pensado no âmbito social, enfatizava a relação entre arte e sociedade. Ele era apoiado na erudição e pressupunha uma educação formal que fornecesse os parâmetros de suas regras. Exaltava o padrão do herói trágico, honrado e digno. Essa perspectiva cedeu lugar à expressão das emoções singulares do indivíduo, o domínio do sentimento. E o herói passou a sofrer por paixão, deixou de ser modelar para ser exemplar. A linguagem utilizada adaptou-se ao público leitor. Não se endereçava mais somente aos escolarizados, era para o entendimento geral das classes, incluindo as camadas menos abastadas. A preocupação com o indivíduo tornou-se maior do que a preocupação com a amor. No âmbito clássico, então, vigorava o princípio da reflexão sobre a vida e a essência do humano, o exercício intelectual. E, aos poucos, esse padrão passou a ser substituído pelo predomínio do sentimento, pelo efeito do imediato, que ainda hoje é forte na cultura ocidental. Esse contexto do século XIX apresenta, de certa forma, um cenário propício para o estímulo da representação de maldades, né, vinculadas à ação de um indivíduo. É uma época de revoluções que geraram grandes inquietações, e essas inquietações encontraram reflexos no campo da arte. Uma época de tensão, recheada pela ansiedade perante grandes mudanças, não raro propiciadoras do caos e da violência. Em suma, um período favorável para se pensar sobre o terror. E nesse contexto, estabeleceu-se com grande êxito o melodrama, cujo enredo destaca a ação do vilão como provocador desse terror, como provocador dos tormentos e da desgraça. Sobre o melodrama, a gente tem que entender que ele é uma forma de teatro bem peculiar, que apresenta aspectos bem marcantes, como a composição de tramas emaranhadas, que são repletas de reviravoltas, e a defesa de uma moral que recompensa os bons e castiga os maus. É interessante também a gente pontuar que foi um tipo de representação que ascendeu na época da Revolução Francesa, no final do século XVIII, início do XIX, né? Como um teatro de apelo fortemente popular, né? Que queria chamar quantidade grande de público, né, para suas representações. E tinha êxito nesse seu objetivo. Também a gente tem que pontuar que nesse contexto de revolução, houveram alguns marcos importantes, né? Que tem a população se rebelando contra os desmandos da aristocracia, a burguesia ganhando força e ascendendo, e as classes passando a possuir o poder de aquisição. A sociedade toda se reorganiza. É um contexto de caos disseminado, com uma realidade de violência frequente que acaba ficando banalizada. E nesse meio entra o melodrama, capaz de se inserir como uma fonte de alimento, né, do espírito de um povo massacrado por crises, fazendo com que, através do teatro, os mitos e o maravilhoso voltassem a fazer parte da vida das pessoas.
Bom, outra coisa importante também, dentro desse contexto, e em relação ao melodrama, é a noção, principalmente os primeiros autores de melodrama, a noção de que eles tinham de que eles estavam fazendo peças com certa missão educadora, né? Perante um público considerado na época, em sua grande maioria, inculto e também iletrado. Eles buscavam transmitir princípios de moral sadia e de boa política. E para que isso se concretizasse, existia uma estética rigorosa a ser seguida e também eram muito explorados os recursos cênicos, né, na busca por sensibilizar e cativar o espectador. Dentre os recursos explorados, tem aí, destacam-se, né, os personagens tipo, que são identificadas pela aparência física e gestual, né, eles têm essa construção dentro do texto bem dividida, mas também dentro da cena, né, bem característico, e como máscaras de comportamento e linguagem fortemente codificadas. Então, de um lado nós temos os bons, de outro lado nós temos os maus, e não tem interação entre eles, não há trocas, são blocos que representam valores mais particulares. Dentro dessa interação dos personagens, vai se desenvolvendo a estrutura da ação, né? E como que ela se desenvolve, né? Qual que é o grande fio? Isso é na grande maioria das peças melodramáticas, né? A gente tem um opressor e uma vítima. É um poderoso malfeitor que abate a fraqueza e a virtude até o momento que esse herói consegue se sobrepor aos obstáculos, né? E o malvado, o opressor, ele é punido. Nesse mecanismo, o vilão vai se destacando como aquele responsável por fazer o drama andar. As ações dele vão mexendo, vão fazendo as engrenagens da peça seguirem adiante. Então, ele é o agente principal da peça. E essa é uma característica marcante, né, do vilão. Ele é o motor da perseguição. E o desfecho sem castigo muitas vezes descontentava o público. A inocência perseguida pelo vilão e as personagens que sofrem a perseguição têm sua função dramática essencialmente em fazer frente a situações terríveis que suscitam um suspense patético, né, emoção. De modo geral, as vítimas eram mulheres e crianças, seguindo um molde que veio à tona na literatura com o advento do romantismo, os fracos e comprimidos, né, os fracos e oprimidos, que eram os protagonistas, né, as figuras favoritas para protagonizar esse tipo de drama. Bom, nessas obras, a característica principal do herói é a pureza que se opõe ao maléfico do vilão, utilizando-se de uma virtude sem defeitos. Aí, tendo essa ideia de bases claras que o melodrama traz, a gente entende esse mecanismo, então, que traz conflitos sem nuances, são conflitos claros entre bem e mal, que oferecem uma imagem simples de valores. Com isso, o melodrama é capaz de proporcionar matrizes aparentemente sólidas de avaliação da experiência no mundo tremendamente instável, né? Que não é um mundo moderno, né? Que era marcado por mudanças na economia, mudanças que envolviam o poder político, sem autoridades absolutas, falta de rigor normativo, inclusive falta de rigor normativo no campo estético, né? O caos. Ao oferecer essas matrizes, o melodrama foi capaz de formalizar um imaginário que buscou dar corpo à moral, torná-la visível e audível. Nesse processo, ele fornecia à sociedade uma pedagogia do certo e do errado, que não exigia uma explicação racional do mundo, confiando na intuição e nos sentimentos naturais do indivíduo. Bom, aqui eu pontuei, então, o papel dessa estrutura, então, que funciona oferecendo uma pedagogia do certo e do errado. Mas eu quero ainda trazer para vocês a visão de um outro autor, que é o autor de A Experiência Viva do Teatro, né, o Eric Bentley, que vai trazer ainda uma outra visão sobre essa estrutura, o funcionamento dessa estrutura de jogo maléfico, né, do jogo maquiavélico. Ele começa dizendo, Bentley, que contemporaneamente existe essa tendência de associar o melodrama e também o romance romântico ao riso, né? Muitas vezes é alvo de paródia, enfim, né?
Mas, na época de produção das obras, os efeitos culminavam nas lágrimas, né? O vício era apresentado de uma forma que não era ridicularizado, né? Existia um intuito de apresentação capaz de estabelecer uma personagem representante do mal, cujas ações despertassem a repulsa e também o choro, né? As lágrimas. Eu tenho aqui uma citação, né? O Bentley afirma que o melodrama é o palco das lágrimas. E ele fala sobre o que seria a função em si do melodrama. E ele diz assim, ele é um mecanismo para aliviar, para descarregar emoções. Usualmente emoções muito superficiais, mas há lágrimas e lágrimas. Soluçar sentidamente é uma questão de profundas, lancinantes emoções. E aí ele coloca assim, poderíamos denominar a catarse dos pobres, e como tal obter um melhor justificante para a pretensão de construir o principal objetivo do melodrama popular, em vez de suas notórias pretensões morais. Por essa linha, nós temos então a questão da autocomiseração, né? Informando a importância, né, desse recurso como um auxílio muito atuante em tempos de dificuldades, sendo que em qualquer época é possível encontrar motivos, né, para essa classificação. Então, a autocomiseração vinculada ao ato de receber uma experiência sem recusá-la, né, o chorar por si, né, pelas próprias perdas, mas também pela capacidade de empatia com os demais, né, poder tomar o lugar do outro, né, sentir o sofrimento do outro sem necessariamente experienciar, viver o acontecimento. Dentro desse esquema, também é importante a gente pensar no princípio da identificação, né? Que parece ser essencial para suscitar as emoções. E essa capacidade está estritamente ligada às personagens, né? Elas despertam o interesse do público e é aí que o texto tem essa habilidade, né, de despertar expectativas e orientar efeitos, né, fazendo esse canal. No tocante à recepção das obras, a personagem coloca-se como uma ilusão de pessoa, um suporte de identificação, um polo de investimento emocional. A ligação entre as personagens e o público é proporcional ao interesse deste pelo que acontece àquelas. É próprio do melodrama, como forma teatral, constituir-se de acordo com o intuito de atingir e conquistar o maior número de pessoas. Para tanto, existe a busca de alcançar cada indivíduo, desestabilizando-o através da representação de sentimentos pela via do excesso. Como um espaço de representação dos afetos, o melodrama sensibiliza o receptor e apregou a referenciais de padrões comportamentais, paradigmas morais relativamente estáveis, que, com o passar do tempo, são reiterados pela repetição de esquemas semelhantes, tanto em relação às tramas, como em relação aos personagens tipo, deixando marcas reconhecíveis no imaginário coletivo próprio da esfera social. Eu tenho aqui uma peça. Quando eu estava fazendo a minha dissertação, eu tive acesso a uma série de peças, melodramas, de origem francesa, que foram reunidos e digitados por um grupo de estudos no Teatro Brasileiro, coordenado pela professora Cláudia Braga. E foram peças que vieram para o Brasil, que estavam em português e que foram encenadas no século XIX aqui no Brasil. E uma delas, que é A Filha do Mar, que aqui o autor se diz Lucotte, são poucas informações que a gente tem, né, sobre as peças. Bom, uma delas, ela está completa, né, e ela é bem interessante porque ela traz alguns exemplos de como funcionaria essa interação, né, entre as personagens. Então, essa da Filha do Mar, ela até tem uma estrutura assim, olha, que tem uma introdução grandiosa, e aí, de repente, você tem aquela mocinha que tem um mistério sobre ela, tem aquele vilão que se opõe, que está fazendo esse papel de perseguir ela, de fazer a ação andar, e lá no final tem uma cena que a gente pode identificar como cena do reconhecimento, que é a seguinte: a condessa, a mocinha é uma serva na casa de uma condessa, é a Luísa, e, na verdade, a Luísa é filha da condessa. Então, existe essa cena. No final, a condessa maltrata a Luísa. E lá no final, uma pequena partezinha
da peça traz esse reconhecimento, né? A Condessa descobre que ela é a mãe da Luísa. E é interessante porque as peças elas são cheias de rubricas. Então, isso é um sinal bem claro de como que essa tessitura do espetáculo desponta dentro do texto e de como que é importante, né? E eu queria ler para vocês esse pequeno trecho das falas para vocês terem uma ideia de como que esse mecanismo, né, de suscitar a emoção podia funcionar, né, dentro do melodrama. Então, a Luísa está rezando numa cena final, eles estão presos, vai acontecer uma iminência de um grande desastre, e ela está rezando, e de repente a Condessa, aí tem uma rubrica dizendo assim, muito alterada, diz: quem me ensinou esses versos? Diga, não me ouve? E a Luísa responde: foi minha mãe. Condessa, sua mãe? É falso, sua mãe não se podia saber. Quem era sua mãe? Luísa: não sei, não me recordo. Condessa: não sabe o nome de sua mãe? Mas o capitão Gustavo, quem é? Luísa: é meu pai adotivo, salvou-me de um naufrágio há 15 anos quando eu era criança. Condessa: salva de um naufrágio há 15 anos? Ah, rubrica cai no banco. Luísa: que tem, senhora? Condessa: ah, Luísa, Luísa, parece-me que o coração me estala no peito. Eu morro de alegria. Luísa: morre de alegria? Condessa, levantando-se: soou para mim a hora milagrosa em que Deus se patenteia em todo o seu majestoso esplendor. Luísa, minha filha. Luísa, afastando-se: eu, sua filha? Sim. E aí foi feita a cena do reconhecimento. Então, é uma mistura de uma preeminência de algo desastroso que vai acontecer, são gestos grandiosos, são também um texto repleto de uma pontuação de exclamações e perguntas, é um movimento vertiginoso de uma coisa grandiosa, mas que culmina naquele instante dentro da festa. Bom, para finalizar, eu ainda tenho aqui algumas reflexões, né, que falam um pouquinho, então, sobre essa lógica afetiva dentro do melodrama, né? Onde a gente encontra uma luta entre a ordem dos desejos e a ordem moral. Voltando um pouquinho para a questão do vilão, né? São duas instâncias que as personagens de boa índole conseguem conciliar, então, os desejos e a ordem moral. Os desejos individuais no melodrama muitas vezes são expostos como ameaças para as convenções sociais. Pode-se notar, dentro dessa lógica, a exposição de fixações antissociais como paixões, cuja intensidade pode desencadear consequências dramáticas, sendo que sua força é frequentemente extraída dos obstáculos encontrados ao longo da trama. Parece que tal perspectiva responde a uma dinâmica social que gerou a necessidade de promoção de novos padrões comportamentais. Para adequar-se a esse fenômeno, o melodrama apresentou-se não apenas como uma forma teatral popular, mas também como a estruturação de um tipo de imaginação que alcançava intensamente o aparato sensível de seu público e lhe oferecia meios para identificação e adesão em paradigmas morais. Essa tarefa demandava o uso de cenas intensas, cuja persuasão encontrava força na sua legibilidade e no exagero. Há no melodrama a presença da compaixão e do temor. A compaixão pelo herói e também que seria uma metade do melodrama e também a outra metade, que é o medo, o temor provocado pelo vilão. Na época, né? Estou me referindo na época de grande repercussão do melodrama. O autor esclarece que o autor aqui no caso daí tem uma citação do Bentham de novo, onde ele fala um pouquinho sobre isso, e ele fala sobre o terror e a compaixão como assuntos que têm relevo desde o Aristóteles, né, desde a poética. Contudo, no caso do melodrama, o Bentham relaciona cada uma dessas reações a um estímulo oriundo da composição das personagens tipo antagônicas, o herói, né, e o vilão. E ele diz que o terror é o lado mais forte do melodrama, né? Aí tem aqui a citação dele. O talento no texto melodramático é mais facilmente visto no poder do escritor para fazer que o seu vilão humano pareça sobre-humano, diabólico. Historicamente, os vilões da nossa tradição promanam do arquivilão Lúcifer, e uma boa parte dos estudos de Shakespeare tem mostrado, em pormenor, a possível derivação de Ricardo III do vício medieval. É bom ter essas ilustrações. O princípio estava antecipadamente claro. Mas de onde os vilões são oriundos é de relativamente pouca importância. O que interessa é se um dado escritor pode realmente dotar seu vilão com alguma energia original. Devemos captar um reflexo das chamas do inferno, uma pitada de enxofre.
Diante dessas afirmações, a gente vê que o melodrama busca trabalhar com esses padrões de maldade e bondade que se concretizam perante o público, convencendo de uma força negativa e uma força positiva, né? Através da exploração de emoções que vão despertar, que buscam, né, despertar reações no público, né? Num movimento que vai priorizar a aproximação, né? A gente pode sentir compaixão pela personagem que sofre, ou um afastamento, né? Ficar indignado perante as ações do vilão. O vilão que, assim, cumpre seu papel de moralidade, mas também cumpre seu papel de depósito emocional. E aqui eu encerro meu texto. Certo? Esse é o meu recorte, então é um assunto bem amplo, eu tentei enxugar, não sei se ficou claro, mas tentei trazer os principais pontos, assim, sobre a minha perspectiva de estudante do assunto, né, de leitor sobre o assunto. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se o professor José Tonés tem alguma contribuição, acredito que possa ter, inclusive vou anotar. Mas agradeço por terem me ouvido, pela paciência, e fico à disposição. Nós que agradecemos, Paulo, pela contribuição. Eu acho que essas... Aqui no chat não apareceu nada. Quando for aparecendo, eu passo para vocês. Eu acredito que no final a gente consegue juntar essas questões. Agora é o professor José Tonés aqui que vai abrir a fala dele. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Agradeço ao convite para estar aqui, a presença da professora Paula também, e a possibilidade de estar trocando a respeito desse tema, em primeiro lugar, considerando que é um congresso sobre o mal, né, na literatura. E, especificamente, a nossa mesa fala das representações do mal no teatro. E muito bem-vindo esse termo, representações, não é? E no teatro, basicamente, a gente tem o entendimento de que isto hoje, claro, no decorrer da história, vai mudando o entendimento, mas no teatro hoje nós entendemos como o lugar da presentificação. Mais do que fazer de conta, pode se tornar presente efetivamente algo. Entretanto, por se tratar de um congresso de literatura, o que é bastante interessante, vou me referir aqui sobre uma obra literária, a questão da literatura dramática, que é escrita basicamente para ser representada, para ser mostrada em cena. Eu acredito que o convite partiu por conta de alguns estudos anteriores, algumas pesquisas sobre a presença e o uso de deficiências e anomalias em cena que eu desenvolvi. Uma das publicações intitula-se, inclusive, A Cena Contaminada. E a outra delas fala do afásico em cena, que foram investigações realizadas, a primeira no mestrado em Psicologia da Educação, onde o intuito ali era o uso do teatro como um instrumento de reinserção social de pessoas afásicas, ou seja, pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, um traumatismo craniano, e com isto vêm a ter dificuldades de fala. Então, me convidaram para trabalhar nesse Centro de Convivência de Afásicos, lá do Instituto de Linguagem da Unicamp, justamente para ver até que ponto a gente podia empregar o teatro
como um veículo, como um instrumento para que aquelas pessoas buscassem ser capazes de se comunicar sem necessariamente falar. E é isto que o teatro faz. A gente usa muito a questão da fala, mas basicamente a questão das expressões. Então, como o teatro poderia contribuir para que aquelas pessoas se comunicassem, mesmo com dificuldade de fala? Isto foi interessante porque o convite partiu justamente por eu ter feito um trabalho vinculado à anomalia, mas um trabalho cênico, que é onde eu tive um primeiro contato com a questão das anomalias em cena. E é daí que eu vou tratar, que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui. Mas antes é legal, é importante fazer o que a professora Paula fez a respeito da questão do mal. Onde é que está ou pode estar o mal nas artes da cena? A partir do quê? Bom, há vários entendimentos, várias possibilidades, né? Você tem o mal na literatura dramática e tem também o mal em cena. Como é que o mal pode ser usado e aplicado em cena? Que pode se dar a partir de um texto escrito previamente pelo dramaturgo, ou seja, você traz de uma história contada por alguém, escrita por alguém para a cena, e você então representa e torna isto presente em cena. E outra coisa que engloba, inclusive, o uso da literatura dramática é o mal em cena, o mal em si, que pode valer-se de um texto previamente escrito, mas pode também ser desenvolvido num processo de trabalho, de criação, onde se retrata a questão do mal. Agora, aí entra justamente as motivações, ou seja, acredita-se que, em geral, o mal pode se dar por questões místicas, por questões sanitárias, por questões, inclusive, de fatalidade. E, com isto, a personagem ou o performer, o ser que está em cena, mostra alguém que sofre de algum mal ou que faz o mal. Faz o mal para se dar bem, ou faz o mal para se sentir bem, o que é tão ruim quanto. Sofrer de um mal é de onde eu, particularmente, vou partir, vou abordar, porque justamente o título dessa minha fala é Uma Estética do Estigma. E da onde vem isso? Em primeiro lugar, Erving Goffman, um estudioso da sociologia, traz o entendimento do estigma, sendo que dividindo em algumas categorias, e uma delas é a culpa de caráter. Alguém é estigmatizado porque está fora dos padrões convencionais do que é bom e como deve ser. E é onde entra justamente o uso das anomalias, não é? Da deficiência, em que o sujeito passa a ser estigmatizado por culpa de caráter.
Como a gente vai tratar de uma obra de um autor russo chamado Nikolai Gogol, que vai trazer justamente a história de uma pessoa que enlouquece, intitulada Diário de um Louco, é fundamental também, é muito importante, uma outra referência nessa história, que é Michel Foucault, autor da História da Loucura, e que traz e cita várias passagens da história social em que fica claro a possível espetacularização do mal, socialmente falando. E, neste caso, especialmente, a espetacularização da loucura. Ele cita que, em alguns lugares, na Idade Média, você tinha lá o asilo de recolhimento de pessoas senis e consideradas doidas, que tinham muros gradeados, onde as pessoas podiam ver o pátio, ver o lugar. Eu não sei dizer, inclusive, se não ver, inclusive, o recolhimento dessas pessoas, os ambientes mais privados. Mas sei que era possível ver, através das grades, o pátio onde essas pessoas estavam, isto na Idade Média, e que, de certa maneira, atraía o olhar das pessoas. Então, não seria errado, talvez, dizermos: vamos ali ver o louco, a loucura como espetáculo. E aí, no século XIX, ainda no século XIX, ou seja, muito recentemente, se a gente parar para pensar, tanto em Paris quanto em Londres, os asilos de recolhimento dessas pessoas foram fechados e todo domingo abertos à visitação pública, sendo que alguns deles cobravam. Isso significa que havia uma curiosidade, havia gente que ia lá só para apreciar, para ver os internos. Interessante que Foucault chama de cidadelas do exílio às portas da cidade. Esses hospitais gerais de recolhimento dessas pessoas. Cidadelas do exílio. E exílio, está aí um outro nome que cabe muito bem. Você é exilado, você é excluído. E outro termo trazido por Foucault, que nomeia um capítulo do seu livro, Stultifera navis. Stultifera navis, a nave dos loucos, que se refere a barcos que passavam nas cidades recolhendo as pessoas de rua consideradas doidas, senis, deficientes, pessoas que não tinham, ou que assustavam, ou que não eram vistas com prazer naquela cidade, e havia os marinheiros da Stultifera navis que recolhiam essas pessoas, punham no barco e levavam para longe. Inclusive no Brasil, eu ouvi dizer, eu não lembro agora exatamente onde foi, mas havia algumas cidades que recolhiam essas pessoas que incomodavam nas ruas para serem levadas para longe da cidade. Então, assim, você vê que tem a ver o exílio mesmo.
exilar, excluir, tirar fora. Na arte, a gente vê, nas artes visuais em especial, artistas como Bosch, Bruegel, Dürer, que retratam, que trazem essas figuras nas suas obras de uma maneira muito bonita e poética, inclusive, em muitos casos. E é o que a gente percebe também na literatura, quando se vale dessas figuras para retratar uma situação, uma fábula, uma história. E no teatro, nas artes da cena, a gente tem basicamente os signos cênicos. Portanto, quando se fala em adaptação, eu pego aqui, embora Nikolai Gogol tenha escrito várias obras, mas uma bem conhecida que é O Inspetor-Geral, que não deixa de ser uma crítica extremamente ao comportamento sociopolítico. Isto em 1840, 1834, 1800, início, as primeiras décadas do século XIX, na Rússia aristocrática, na Rússia czarista. E o Gogol detecta isso e faz muitas críticas às várias categorias sociais e também, em especial, ao arranjo, ao uso que se faz, inclusive, do mal, para valer-se de vantagens ou mostrar-se com poder. E o Inspetor-Geral pode-se dizer que é uma comédia, efetivamente, no sentido de fazer rir. Mas é um fazer rir, eu diria, bufonesco. Por quê? Porque na bufonaria, o indivíduo ri de nós mesmos. O sábio é uma prática sábia, no meu entender. E o inspetor-geral, nessa peça, Gogol ri deste mal que assola a sociedade como um todo, sobretudo aqueles que ocupam funções sociais. É justamente o que o próprio Michel Foucault retrata também numa outra obra dele, Microfísica do Poder, em que ele retrata justamente o que alimenta o dia a dia das pessoas em geral, que é a busca do gostinho de ter o poder. Isso está em O Inspetor-Geral o tempo todo, e Gogol está rindo, de alguma forma, ironicamente, desse comportamento social do ser humano para valer-se de situações e de cargos e funções para levar vantagem, para se dar bem, independente se isto prejudica ou faz mal a outros. Bom, mas a obra que eu me refiro, de Gogol, é O Diário de um Louco, que não é uma peça de teatro. É um conto. E na Unicamp, fazendo o curso de artes cênicas, o curso de teatro especificamente, bacharelado em teatro, para fechar o curso a gente tinha que fazer uma montagem. E na minha turma a gente teve vários trabalhos, acho que foram 3 trabalhos diversos, em que eu não pude participar, até pelos horários, condições, e acabei ficando só, tendo que fazer um trabalho só. E aí eu recebi uma proposta de um professor Reinaldo Santiago. Eu, inclusive, o convidei para hoje, não sei se ele vai poder vir,
mas ele era professor nosso de interpretação e me propôs a montagem de Diário de um Louco, em que ele, como dramaturgo, inclusive, é um dramaturgo reconhecido em São Paulo, é ator também e diretor também reconhecido em São Paulo, com obras bem interessantes. Então, como dramaturgo e diretor, ele faria a adaptação deste conto, que não foi escrito para teatro. E vale destacar que o autor, quando escreve para a cena, para ser representado, ele considera a questão do ato, a questão do drama. Então, a peça já prevê, de alguma maneira, o jogo na relação entre as personagens em cena e as motivações e as consequências desses atos no comportamento e nas expressões dessas personagens. Mas quando o autor, e Gogol sabia escrever para teatro, para a cena, mas quando ele senta para escrever um conto, ele não está pensando em representar. Mas o que é interessante em Diário de um Louco é justamente que o personagem, até por tratar-se de... Vou ligar aqui, está desligado. Tem que achar aqui o fio para ligar. O Diário de um Louco é interessante que, por ser um diário, é uma pessoa que escreve, que registra. Na verdade, em geral, o diário feito para si mesmo, em geral, feito para registrar memórias e acontecimentos, comportamentos, pessoas. E o Poprishin, esse é o nome da personagem, escreve. Eu vou falar a sequência dos acontecimentos. Segundo o autor, o diário, as anotações de Poprishin, se dá a partir de 3 de outubro, com ele citando a solidão que tem em relação à sociedade, à própria sociedade, e o tratamento que recebe do chefe, e, ao mesmo tempo, o desprezo que ele tem aos escriturários e burocratas, do qual ele faz parte, inclusive. É um coletivo, um grupo social em que ele faz parte. Mas, ao mesmo tempo, demonstra na escrita a paixão pela aristocracia e a convicção de pertencer a uma classe mais alta. A narrativa no diário se dá por 2 meses, basicamente, entre 3 de outubro e 8 de dezembro, aonde, no dia 5 de dezembro, ele, lendo o jornal, fica sabendo que a Espanha está sem rei. E no último dia do efetivo, né, convencional do diário, ele escreve deitado na cama, pensando na Espanha e pensando sobre onde é que está o rei. Onde estaria esse rei? Quem seria este rei? Interessante que o Gogol traz a percepção de que, a partir daí, ou seja, durante 2 meses, o sujeito narra o que se passa em sua vida.
mas depois de 8 de dezembro, aparece a data 43 de abril do ano 2000. Interessante porque nós estamos aqui, nós aqui vivemos o ano 2000. Só que Popristin registra, ou pelo menos não mais registra. Certamente Gogol traz aí a ideia de que ele já está em delírio. E aí é uma parte mais fictícia mesmo. Extra fictícia, porque já é uma ficção. Mas então ele acrescenta o fato de que o sujeito, a partir de seus delírios, está em 43 de abril e escreve ou imagina 43 de abril do ano 2000. E ele declara que o rei da Espanha foi encontrado. É ele. E ele diz que o cérebro, as pessoas pensam que está na cabeça, mas, na verdade, o cérebro é levado pelo vento do mar Cáspio. O próximo dia registrado no diário é 86 de martembro, ou martubro. Há traduções diversas, porque do russo para chegar no português, mas é 86 de martubro, ou de martembro. É quando ele vai para o trabalho ainda e vê chegar o diretor, que ele admirava muito, e de cuja filha, a filha do diretor, ele tinha uma admiração, um apreço e um desejo muito grande. E no trabalho ele vê chegando o diretor e o chefe, que ele detestava de alguma maneira, traz documentos para ele assinar e ele diz, ele narra, queriam ver lá o nome, o meu nome assinado, mas eu vou me revelar. E ele assina, Ferdinando VIII, rei da Espanha. Saindo do trabalho, ele entra na casa do diretor, que ele já tinha ido até lá, certa vez, ou melhor, antes disso, ele tinha visto a filha do diretor na Avenida Nevsky, aliás, importantíssimo observar, Avenida Nevsky é o nome de uma obra de Nikolai Gogol. Avenida Nevsky é uma rua de São Petersburgo, uma avenida suntuosa, onde todo tipo de classe social passa, mas, sobretudo, os maiores. E ele, andando pela Avenida Nevsky, viu e encontrou a filha do diretor, que levava uma cachorrinha, a cachorrinha dela. E ele ouviu a cachorrinha dela conversando com outra cachorrinha. E as duas cachorrinhas falam que uma estava escrevendo para a outra. Então, quando ele, em 43 de abril do ano 2000, ou melhor, em 86 de martubro, ele invade a casa do diretor, justamente porque ele queria falar com a filha, que ele sabia da vida dela e da relação dela e do casamento que ela ia ter, porque ele ficou sabendo numa cartinha de uma cachorrinha para outra, porque ele foi na casa das senhoras, ele seguiu a senhora que estava com a outra cachorra, que recebia a cartinha da cadelinha da filha do diretor, e foi lá para pegar as cartas que ela recebeu da cadelinha da filha do diretor. Olha só. Então, vejam, em 86 de martubro, ele invade a casa do diretor para falar com a filha dele. Invade o quarto dela, inclusive. Então, vejam, alucinações. Aí temos, depois, a próxima data, ele escreve ou ele pensa, sem data. E começa a preparar uma capa. Ele fala várias vezes de uma servente, de uma senhora que vinha limpar a casa dele, Mavra, ou Maura. E ela fica assustada quando ela vê a capa que ele fez. A capa para assumir
o reinado da Espanha. Num outro dia, ainda, ele vai ao Correio de São Petersburgo para saber onde estava a delegação da Espanha que não vinha buscar ele. Aí, a próxima vez, ele escreve 30 de fevereiro, Madrid. Madrid, 30 de fevereiro. É quando ele diz que, em meia hora, ele foi levado, a comitiva veio buscá-lo, e em meia hora ele chegou nas fronteiras da Espanha. Vejam, estamos em São Petersburgo, na Rússia, e em meia hora ele chega na Espanha. Então, a comissão, na verdade, a comitiva que ele imagina ser, é um agrupamento de enfermeiros, provavelmente, que vieram buscá-lo para levá-lo para o manicômio. E ele lá vê vários dos internos careca, de cabeça raspada, e ele imagina que sejam nobres de cabeça raspada. E fala que China e Espanha são o mesmo país. Porque se você escrever Espanha, você vai ler e está escrito China. Se você escreve China, você vai ler e está escrito Espanha. E ele fala que a Terra vai cair sobre a Lua. E ele fala que nossos narizes estão na Lua. Interessante que o Gogol tem uma outra obra intitulada O Nariz. E ele escreve e pensa, mais pensa, imagina, janeiro do mesmo ano após o mês de fevereiro. Depois ele escreve 34 de março, fevereiro 349. Aí ele começa a ter lamento, voa pelas nuvens, se imagina voando, fala com sua mãe, vê a sua mãe numa janela e fala com ela: derrama uma lágrima na minha cabeça dolorida. Não há lugar para o seu filho neste mundo. E a última frase que a gente usava na peça, nessa adaptação do Reinaldo Santiago, ele pergunta para a mãe: você sabia que Hussein, o Pachá de Argel, tem uma verruga bem debaixo do nariz? Bom, para mim era importante falar para vocês essa sequência de escritas para a gente entender que, na adaptação de um conto para a cena, na verdade, o texto escrito pelo autor original, o primeiro autor, deve ser submetido à escrita cênica. E aí o Reinaldo realmente era muito bom, porque além de escrever peças de teatro, era diretor. E o diretor pode cumprir a função de autor também, até porque ele se vale de elementos da escrita cênica. E a escrita cênica se constitui basicamente de signos visuais, signos sonoros e da atuação. Então, o intercalar desses elementos, ou seja, signos visuais, que se constituem basicamente, claro, daquilo que é visto, mas o que é visto numa cena? E aí, vamos imaginar o seguinte: a partir da luz elétrica, e aí entra Wagner, o autor, o grande regente, né? Que é o cara que bota, é o primeiro cara que bota a plateia, o público no escuro. Interessante que, por muito tempo, se ia ao teatro, sobretudo na modernidade, ali no século XIX, se vai ao teatro para
ser visto, mais do que ver, muitas vezes. Porque o teatro ficava todo iluminado. Era noite, mas ficava iluminado, porque era noite. E se passava a cena também. Então, o espetáculo, muitas vezes, deixava de ser a própria peça que se dava no palco para ser o ver e o ser visto, não é? Agora, com o surgimento da luz elétrica, a gente tem uma revolução na significação cênica. Você pode destacar, você pode conduzir o olhar. Então, isto ganha o caráter de signo cênico efetivo. E botando a plateia, botando o público no escuro, você obriga praticamente o espectador a olhar para o que se passa em cena. Então, o signo visual ganha muita força. Ainda sobre o signo visual, tem o que a gente chama de cenografia. Eu estou falando, para a gente de teatro que está aqui, isso aqui é obviamente muito básico, mas acho importante informar para o público em geral, saber que nós temos ali o que a gente chama de cenografia, que se vale inclusive da luz. A luz compõe a cenografia, que se constitui pelo cenário, em princípio, que era basicamente o que era dado ao teatro até então, até a modernidade. Colocar em cena ou fazer em cena um novo espetáculo ou um elemento, no caso do teatro realista, um elemento que trouxesse a realidade para a cena. Então, a luz, o cenário. Existem outros elementos, como, por exemplo, o figurino e os adereços utilizados. Então, um adereço, muitas vezes, uma bengala, uma cartola, uma espada, uma caneta, diz muito, significa muito a depender do contexto que você apresenta. Então, a escrita cênica se vale dos signos visuais e também dos signos sonoros, que pode ser criado a partir de uma composição específica para aquela obra, que podemos chamar de trilha sonora, mas a gente costuma chamar de sonoplastia porque engloba mais do que a música, mais do que a canção, mas também elementos sonoros, auditivos que podem significar. E isso a gente se valeu. Nós tivemos a direção musical sonora, inclusive, do Vanderlei Martins, outro grande artista. Tem um filme chamado Marvada Carne, que o Vanderlei, inclusive, é o cara que faz a parte musical, é um grande compositor, e ele que fez a parte sonora desse trabalho do Diário de um Louco, considerando todos os efeitos possíveis na cabeça daquela personagem. E na relação com isso, estimulando a relação. Estando em cena sozinho, com quem que eu ia me relacionar? É uma pergunta possível de fazer para quem estiver estudando ou escrevendo sobre monólogo. Que vem a ser monólogo, é você com você mesmo. Então você, de alguma forma, dialoga com você mesmo. Mas com quem você vai se relacionar em cena? Ok, não há o quem porque é um monólogo. O único quem ali é você. Mas há o que? Aí entram os signos visuais e sonoros, aonde uma cadeira, para mim, significava muito. Uma cama, que essa cama, o momento em que ele enlouquece, ele vira a cama e a cama vira quase que uma grade. Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens dessa peça, onde se vê o cenário, e isto é muito importante, para ver o efeito que dá os signos visuais. Quando a gente fala de figurino,
a gente vai perceber, inclusive, que o figurinista, nesse caso, Márcio Tadeu, um grande nome dos figurinos em São Paulo também, isso sobretudo na década de 70 a 90, ele foi um cara que fez muita coisa lá. E o Márcio pensou, inclusive isso, um estímulo à percepção do espectador e ao entendimento do espectador, aonde o figurino, ele pensou, deixa eu compartilhar aqui, aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, quero dividir com vocês rapidamente algumas imagens. A peça iniciava assim, vejam que tem uma cerca de arame farpado na frente. E no fundo eram estrados de cama. Bom, deixa eu colocar em um pouco maior aqui, certo? A peça começava aí, com o personagem de costas na Avenida Nevsky, e é quando ele vê a cachorrinha conversando com outra cachorrinha. E ele vai para casa e escreve o seu diário. Teatro realista e interpretação realista. Eu coloquei aqui alguns tópicos, se desse tempo eu gostaria de falar, mas por hora eu não vou tratar sobre a atuação, sobre a relação que a gente acabou tendo. É importante destacar esquizofrenia paranoide, porque na constituição da peça, eu fui a um hospital psiquiátrico bastante conhecido em São Paulo, que é o Hospital do Juqueri, onde tem internos. Eu visitei lá algumas vezes para ver justamente onde é que esta personagem pode ter ido parar. Aqui uma imagem da Avenida Nevsky, isto no início do século XIX. Tem imagens belíssimas na internet da Avenida Nevsky. E carruagens é o que ele fala muito. São carruagens, são carros bonitos. E aqui a cena. Então, as expressões em cena, e aqui é uma cena em que a personagem fala com a filha do diretor, e aqui é onde ele está lendo o que uma cadelinha escreveu para outra, e ele vai sabendo da vida da filha do diretor. Aqui, vejam que o figurino, na verdade, é um figurino que já está dado aí. Você não percebe, parece uma camisa, mas não é. Quando ele enlouquece e tomba a cama, ele já está vestido com este traje de interno do manicômio. São imagens de vários lugares, várias apresentações. A peça esteve em São Paulo, esteve num festival da Alemanha, esteve num festival em Liege, na Bélgica. E aqui, inclusive, é um estrado de cama na Bélgica. Bom, basicamente isto, por hora, até para concluir, tá certo? Paro por aqui para a gente conversar, porque senão não vai dar tempo, né? A gente vai avançando e vai... Fico por aqui e a gente conversa um pouquinho. Pode ser, Tiago? Pode sim, professor. Belíssima fala, muito interessante. Deixa eu ler aqui os comentários que apareceram até o momento, tá? Matheus aqui agradeceu a professora Paula, parabenizou pela excelente fala dela. Douglas também parabenizou a professora Paula, muito bom, adorei rever e te ouvir. Esses vilões de melodrama têm muito espaço, tem muito de um diabólico cristão, é uma pergunta que ele está fazendo para você. Oi, Douglas. Não sei se você está aí ainda. Bom saber que você está por aí, ou estava, né? Você está ainda. Sim, muito
muito do Diabólico Cristão. Principalmente as primeiras. Bom, a gente tem que considerar que esses vilões do melodrama, né? A gente tem que considerar que o melodrama começou lá no século XVIII para o XIX, né? E foi seguindo, né? Adentrou. Então as peças foram sofrendo algumas modificações ao longo do tempo. Mas essa moral de embasamento cristã mesmo, né? Ela se manteve, né? Então o que é o crime do vilão, né? Onde é que ele vai? É o adultério, é a mentira, é o roubar, né? E tudo isso de uma maneira extremamente didática, assim, bem naquele estilo mesmo, se você for pensar naquilo que eu comentei, né? Das moralidades, da época da Idade Média, né? Então é bem pertinente assim, esse comentário, realmente. De repente até o Douglas quer se manifestar, eu sei que ele tem conhecimento também nessa área, o professor José Tonesi. Eu gostaria muito de ter assistido a peça, viu? Que o professor estava vendo que. Mas só de ter assistido as fotos, ó, quero aproveitar para parabenizar aqui. Só as fotos em si, quase um espetáculo para mim aqui no Delete. Enfim, não sei se o Douglas gostaria de se manifestar sobre essa questão. Obrigado, professora. Só informando que existe um projeto aí de colocar no ar a filmagem que a gente fez em breve, e inclusive refletir mais sobre isso, e até por conta de ser um processo de criação cênica, acho que estimulante, não apenas para o ator que fez, né, mas para possíveis trabalhos futuros aí, inclusive em relação à própria literatura, né? Mas o seu tema também me chama muito a atenção, viu? A questão do vilão, para mim, o famoso amigo da onça, né? Traidor. Ele é passível de muitas alcunhas, né? Ele é bem versátil, assim, nessa parte. Né? Como eu disse, assim, o tema do adultério, e geralmente ele se concentra, né, num nicho, assim. Né? Aquela peça que eu estava lendo, da Filha do Mar, ele é o ladrão, né? Ele rouba. E para isso ele usa da agressividade, da violência. Né? Isso é interessante que vai se construindo nas rubricas, né, que você estava comentando sobre os signos cênicos, né, a rubrica seria o lugar de excelência dentro do texto, né, do signo cênico, e a peça é completamente repleta, assim, e é legal que ela faz jogos, assim, então, por exemplo, tem uma cena da mocinha com o vilão, inicia com o vilão e ele tá fazendo, as rubricas dele são de atos violentos, assim, ele tá tentando arrombar um cofre, assim, e ele tá na penumbra, e de repente entra a mocinha, a primeira rubrica é ela entra segurando uma vela, luz e uma Bíblia, né? Então tem até um pouco dessa percepção, mesmo que às vezes de uma maneira ingênua, até desses paradoxos, né? Que inclusive do cenário que não deixa de ser um pouco barroco, né? Dessas oposições fortes, né? Por exemplo, o claro escuro, né? O feio, o bonito. E fiquei muito feliz de saber que existe esse projeto, né? Porque as fotos por si só, elas estão. É possível de você captar muitos significados, né? Então, essa combinação que se faz. Eu não sei quem foi o fotógrafo também, mas foi muito feliz nas fotos. A expressão do ator, a grade da cama, né? Aquela coisa da grade também de estar fechado na prisão já, né? Realmente só as fotos já foi algo, acho que exemplificou muito bem, assim, que o professor José Tonés estava nos falando, né, sobre a questão do signo cênico. Professora Paula, só uma questão. O Tiago, tem perguntas já aí para a gente? Eu posso... Tem alguns comentários aqui que eu vou ler para vocês. Carmen está dizendo muito bom o trabalho com análise das peças do teatro, muito bom ouvir vocês. Matheus está agradecendo a fala do senhor, professor, uma maravilha ouvir sobre Gogol. E Douglas também está dizendo que adorou a resposta da professora Paula. Eu queria só fazer um comentário assim durante uma fala do professor, que eu também achei muito significativa. O senhor está me ouvindo bem, professor?
Eu não lhe ouvi, seu microfone está desligado. Ah, tá. Não, Caio, de vez em quando sua voz some e volta. É isso que Ah, acontece. Você agora está estava melhor? falando de alguém que... Foi, exata. Ah, tá certo. Vou voltar aqui. Cadê? Douglas também fez uma pergunta aqui. Professor Tonese, parabéns pela fala. Como é que fica o equilíbrio entre a interpretação realista e o delírio de um louco? Interessante pergunta. Uma ótima pergunta. Douglas, em princípio, claro que depende muito da escola do ator, da onde vem e que tipo de trabalho faz esse ator. Eu, como ator e como diretor de teatro, normalmente, como professor, inclusive, o objetivo maior não é simplesmente fazer crer, porque para fazer crer é preciso acreditar. O mais importante, no meu entendimento, é isto: uma escola que trabalha não apenas o retrato da realidade em cena, mas como inserir, como preencher, como dar voz e presença ao real. Isso parte de um trabalho com você, consigo mesmo, ator. E para crer, você se vale, você usa elementos seus para constituir, para criar, para compor a personagem e a história. E quando se fala em realidade e alucinações, né, e viagem de uma personagem, para o ator não se fala em realidade e irrealidade. Se fala em realidade o tempo todo. É preciso estar efetivamente presente em você, com você. Então, fazer um louco não é fazer alguém que sai da realidade, é fazer alguém que consegue levar você para outra realidade. Eu acho que o mais bonito para um ator é quando uma pessoa muito amiga, muito próxima, muito querida, vai ver o seu trabalho e fala: eu não te via em cena. Que maravilha! Porque eu não queria ser visto como ator. Então, se você consegue conduzir, né, estar, trazer junto com você o espectador, é o mais importante. Então, essa relação entre uma e outra se torna única. É o que eu acredito, pelo menos. Mais Maravilhoso. alguma questão, Tiago? Deixa eu ver aqui. Senão, eu Douglas respondeu gostaria as de falar perguntas. com a professora Paula rapidinho, pode ser? Pode sim, professor. Eu queria ouvi-la, Deixa eu Paula, a só. respeito justamente da ópera do Malandro. O que você acha disso? Tem a ver, está nisso que você estuda, como está? Porque o malandro, quando você fala do vilão, me vem o malandro em cena. O malandro, né, senta à mesa né, e não tem café. E aí, como é que é essa história que Chico Buarque traz para a gente, para você? Ótima questão. Inclusive, a ser estudada por mim. Lançou um desafio aqui. Eu só acho que tem que ter um certo cuidado, assim, que essa questão do vilão, né? O vilão que eu estudei, né, do melodrama, ele tem uma coisa assim mais engessada, sabe? Que eu acho que de repente não casaria tão bem assim com a ópera do malandro, né? Que é aquela coisa da esperteza, né? O vilão não, ele tem aquela. Ele é uma linha reta, sabe? Ele é um tiro, um tiro forte em direção àquilo e olhar e bum. Que eu acho que de repente não casaria tão bem, né, com essa obra. Mas há de se pensar.
Inclusive, gostaria de ouvi-lo também. Provavelmente você tem algo a acrescentar. Mas eu pensaria primeiro nessa diferença, assim, né? Dessa personagem mais engessada, que tá com esse compromisso, porque ele tem esse compromisso muito, o vilão, né? Tem esse compromisso muito forte, assim, de escrachar essa moral, né? Dessa coisa rígida, né? Então ele tem ele tá atrelado, ele tá preso, né? Isso, que eu acho que já muda um pouquinho, né? Se a gente for pensar na ópera do malandro. De repente você quer contribuir, né, professor? Da sua parte. Bom, Tiago, você que manda. Professor, tem aqui uma questão, não das outras pessoas, mas uma questão minha, que quando o senhor estava apresentando a sua fala, sabe? Na cidade que eu morei, tinha uma mulher já de meia idade que ela era considerada louca pelas pessoas, pelo comportamento que ela tinha. E onde ela passava, parava várias pessoas para assistir o que ela estava fazendo. Na verdade, ela era um espetáculo ambulante. Tudo que ela fazia, tudo por onde ela ia, as pessoas sempre paravam para olhar. E teve um certo momento em que ela parou na frente de um mercado público lá da minha cidade e começou a tomar banho lá perto de uma vala. Então ela se despiu, tirou toda, foi um espetáculo, parou todo mundo. E isso eu lembrei exatamente quando o senhor falou daquela casa onde as pessoas pagavam ingresso para entrar. Aquela casa não, seria que a gente poderia considerar um hospício, não sei muito bem, mas que as pessoas pagavam ingresso para entrar, porque sabiam que ali ter uma curiosidade, toda uma construção sobre essa loucura, que seria algo de uma outra pessoa que ele não conhecia, e que essas pessoas queriam ver. Então, eu fiz exatamente essa ligação para tentar compreender como esse lugar do louco seria o lugar do tudo é possível, daquilo que talvez algumas pessoas tivessem o desejo de fazer, o que aquela louca faria, sabe? Por ela ser considerada louca e nunca fizeram. Então eu fiz essa ligação. Muito interessante, Tiago, até porque indo ao Juqueri, justamente para estudar esse universo da loucura, e aí conversando com médicos, eu fico sabendo que pelas características da personagem se tratava de um esquizofrênico paranoide. Eu fui estudar de onde vem isso, e realmente o conceito para isto tem tudo a ver com o que a personagem fazia e pensava. Mas numa das visitas, quer dizer, na primeira vez que eu fui, eu pedi ao pessoal que me colocasse em contato com algum interno. Eles me colocaram em contato com um cara que estava ainda em observação, que tinha chegado a uns, não sei se 15 dias, alguma coisa assim. E a depender do caso, ele ia ficar internado e como ia ser. Então, eu conversei com ele no quarto, ele estava na cama, eu conversei com ele, fiz uma entrevista. Já uma outra vez que eu fui no Juqueri, eu andei pelo hospital e tinha um lugar onde você via o pátio. E é engraçado que, lendo Foucault, que eu li posteriormente, mais especificamente estudei mais um pouco o Foucault, e ele cita isto das grades, né, dos muros gradeados que você via os internos. Eu me lembrei dessa visita que eu fiz em Juqueri, andando, eu vi grades e dava para ver o pátio. E eram várias grades. Eu fui andando, dei a volta e, de repente, eu ouço meu nome. Senhor José? José? Aí eu virei, mas quem? Será que estão me chamando? Aí era aquele cara que eu tinha conversado quando ele ainda estava entrando a ser internado ali no Juqueri. Isso me marcou muito, porque ele me pediu um cigarro e depois lamentou-se, porque é aqui, eu fui colocado aqui. Eu via os outros internos também. Então, você vê aí, são elementos que alimentam muito. E nós, atores, mais do que nunca, a gente se vale
de nós mesmos, da pessoa que somos, dos sentimentos, da percepção, e constituindo uma personagem que vinha ou que estaria naquele mundo, naquele universo. Isso foi um marco na minha vida e para aquele trabalho, inclusive. Mas o conceito, justamente, de esquizofrenia paranoide, doença mental que afeta a maneira de pensar, sentir e perceber o mundo. O sintoma característico da esquizofrenia é a psicose, como a experiência de alucinações auditivas e delírios. Ou seja, exatamente o que Gogol percebeu na construção, na criação dessa personagem, não é? Exatamente. Professor, não sei se você já ouviu falar, eu peguei até ele aqui, uma peça chamada do Jonathan Maguela, Desculpe o Transtorno, ela aborda um pouco essa loucura, sabe? É uma peça de teatro, aqui, um texto, falam 3 personagens, e esses personagens, em certo momento das suas vidas, um catador de lixo, uma caixa de supermercado, e outro personagem que eles em algum determinado momento destravam essa loucura. E essa loucura se dá porque pelo modo que eles lidam com a realidade que seria diferente de outras pessoas. Eles acabam sendo internados em uma peça muito rica, ela é um autor contemporâneo, não sei se vocês conhecem, mas assim, que continua sendo abordado o tema, e eu achei muito interessante, fiz exatamente a ligação. Foi publicado pela editora Bodogó, e eu acho que ela faz parte de uma coleção Dramaturgia, é uma coleção sobre teatro experimental. Qual é o título duplo? Desculpe o Transtorno. Desculpe o transtorno. Ah, que ótimo. Tá. Então fica a dica Não aqui para quem Poxa. não lê, é muito interessante. Professor, se o senhor me permite, eu tenho outra pergunta. Porque eu trabalho, assim, estou no mestrado agora, né? E eu faço um estudo sobre a obra de Nelson Rodrigues. E ele é um dramaturgo, assim, de mão cheia, né? Ele tem várias peças que foram para encenadas e muita coisa que já foi adaptada para o teatro. E a minha pergunta era exatamente nessa direção. Essas adaptações do texto literário para a cena, elas se dão, assim, porque eu tenho ainda preciso muito dessa argamassa, desse modo como é que isso acontece, entendeu? Do como é que esse texto se transporta para a cena, quais são as modificações que acontecem. Então, a minha pergunta era exatamente nessa direção. Muda quais são as características que são transformadas, que são transmutadas nessa passagem do texto que a gente lê para a cena. A pergunta é para mim? Exatamente. Diretamente, tá certo. E... Bom, acho que, em primeiro lugar, entender justamente isto. Quando se fala em cena, se fala em escrita cênica. E deve haver o diálogo da escrita literária com a escrita cênica, onde é que o que está escrito anteriormente pode ser expressado que não necessariamente pela fala. Muita coisa, inclusive. É claro que, veja, vamos pensar, como Humberto Eco dizia, a própria literatura em si, a própria escrita é uma obra aberta, porque cada um dos leitores entende ou vê, ou pode ver de maneira muito diferente um do outro. Porque a leitura diz respeito às suas próprias referências pessoais. O que você conhece daquele universo, ou daquele lugar, ou daquele tempo? Além do que você vincula experiências vividas por você com o que você lê, não é? Então, quando a gente fala em paixão, quando a gente fala em amor, quando a gente fala em ódio, quando a gente fala em morte, para cada um de nós, isso ganha outro sentido. E quando vai para a cena, da mesma maneira, a adaptação passa pelo crivo de um adaptador mesmo da escrita, ou de alguém que vai transpor da literatura escrita
para a escrita cênica. Então, é uma leitura, inclusive, dessa pessoa que faz esse trânsito, essa transposição. E, por último, das atrizes ou dos atores que vão fazer essa obra. Então, veja, nós criamos aí uma nova obra a partir de determinada obra. Você fala de Nelson Rodrigues, em princípio, já é um dos maiores dramaturgos brasileiros. E ele transita muito justamente nesta esfera do imaginário, da alucinação. Ele tem peças que vão por aí, que dialogam com essa história, não é? Aliás, o tempo todo, se você pega Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, tem um outro que é um monólogo, passa o tempo todo por essas questões de alucinação. Aí, quando você traz para um adaptador, se eu estou pegando um conto, né? Se eu pego Nelson Rodrigues, a coisa já está dada. Uma peça já está dada. Mas se você pega um conto, ou um romance, ou uma história já escrita, que você vai adaptar, bom, então, na verdade, passa pelo adaptador, dramaturgo, passa pelo diretor, passa pelos atores. Né? Então, de certa forma, a escrita tem que ser submetida para entrar em diálogo, mas de alguma forma se submete à escrita cênica. É basicamente isto. E, além de passar por leituras diversas, conforme eu disse. Né? Eu agradeço, professor. Por aí? Respondido. A gente podia passar a manhã inteira aqui conversando e ia ter muita coisa para falar. Então, eu quero deixar aqui para quem continua na sala, que eu coloquei a lista de frequência aqui, tá? Ler um comentário aqui da Carmen rapidinho. O escritor dramaturgo já escreve a obra como ele a programou para ser encenada, porém, diretores e atores levam suas concepções pessoais. Olhares, gestos, focos destacados em cada montagem modificam a obra escrita. Exatamente, encaminhando como o professor falou. Então, a lista de frequência já está aí, para quem está aqui na sala. Eu queria deixar aqui os professores fazer alguma consideração, se quiserem, e agradecer por terem aceito o convite. O professor Tonesi e a doutora Paula foram muito receptivos. Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Foi uma manhã muito rica para mim e para todos que estão aqui, com certeza. Agradeço as contribuições de Douglas, de Carmen, quem se pronunciou aqui no chat para fazer alguma questão, alguma pergunta. E eu agradeço e espero que vocês possam estar conosco em outros momentos, né? Paula e o professor, foi uma manhã muito profícua, acho que a gente teria muita coisa para falar ainda. Então eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Vou encerrar a gravação, tá? Só um minutinho aqui. Professora Paula, quer falar alguma coisa?